algo que a gente dá consultoria constantemente, quem trabalha na parte de informática, suporte técnico, todo técnico de informática que ele faz, nós orienta. A gente pega todo dia computador para mexer, eu pego 2, 3 por dia, notebook, geralmente é notebook, computador de mesa está caindo no desuso, então a gente orienta o bom momento para aquela pessoa trocar o seu equipamento. Uma situação dessa, quando a pessoa fica estressada, fica agoniada por um computador lento, isso aí acontece muito. E esse vídeo, algo que ainda não encontrei na internet, pesquisei várias horas, não consegui encontrar nenhum vídeo te falando qual momento para você comprar um computador novo, qual momento que você deve abrir mão dessa relíquia que você tem, desse computador antigo, e adquirir um computador. Você sabe? Então vamos estudar. Eu fiz um esboço. Tá? Eu fiz um esboço aqui, mais ou menos. Então vamos. Eu vou passar para você algumas orientação de acordo com o que a gente explica no presencial. Quando a pessoa pergunta para nós, né, para quem é especialista em informática, quem trabalha já com assistência técnica, nós explicamos o verdadeiro, o momento mais apropriado. Imagine o seguinte: que você tem um computador de mesa ou um notebook. Tá? Tem um computador de mesa, eu vou colocar aqui também uma foto de um notebook. Tá, você tem um computador de mesa antigo ou um notebook. Eu te pergunto, qual a hora trocar? Qual a hora se livrar desse computador? A pergunta é, quantas vezes, eu já até coloquei no sistema, tá? A pergunta, por que eu devo comprar um computador novo agora? Porque eu já tenho o meu. Então, por que? A pergunta é, por que eu devo comprar um computador novo agora que eu já tenho o meu? Aí eu vou dividir em duas partes essa pergunta. Vou aqui pro PowerPoint. No PowerPoint, vamos dividir essa pergunta em duas partes. Por quê? Temos... Deixa eu tirar o notebook para não ficar com muito equipamento. Vamos usar o modelo do desktop. Quero que vocês prestem atenção que uma consultoria dessa, a gente, depende da situação, até cobra para fazer para dar essa orientação, para orientar e até para ajudar na hora da compra. Então, primeira pergunta: por que devo comprar um computador novo? Já se perguntou isso? Aí eu tenho, no momento que eu tô falando, né, com a pessoa, eu já diagnostiquei, eu peguei já o computador, já fiz uma análise nesse computador e já descobri que esse computador ele não tem mais, ele está apresentando vários erros ao iniciar, já vi várias vezes para assistência técnica, já tem um tempo de uso bem prolongado. Então, o que eu devo, primeiramente, iniciar a conversa? O computador é para empresa ou é doméstico? Se a pessoa fala assim, não, o computador é para empresa. Tá? Agora a gente vai no ponto. Esse computador ele funciona para empresa. Qual a diferença? Vamos explicar passo a passo. Existe uma diferença absurda se o computador é para empresa. Um computador ele pode ser usado assim para vários fins. Só que temos duas características no computador. Ele é para empresa.
olha para a empresa, talvez a empresa depende desse computador para sobreviver. Então, em, do- no ano, em 12 meses, quantas vezes já veio para assistência? Quantas vezes já veio para assistência em 12 meses? Já se perguntou? Muitas vezes a pessoa quer esse computador porque ela já criou afinidade com o computador. E muitas vezes esse computador ele já gastou tanto na assistência técnica que aquela pessoa, se ela tivesse comprado um computador novo, ela no mínimo de 30 a 50% no período de 12 meses, ela economizaria com gasto adicional com esse computador. Então, em 12 meses, quantas vezes ele já veio para assistência? A outra pergunta que a gente faz, esse computador, ele tá dando produtividade na empresa? Imagina o seguinte, aqui é caso real. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho da foto. Imagina o seguinte, temos uma empresa, essa empresa pode ser empresa de serviço, a empresa de serviço vamos ser design gráfico. A pessoa precisa de colocar o AutoCAD no computador, precisa colocar o AutoCAD não, precisa colocar o Photoshop, o Corel, e esse computador ele precisa estar funcionando para a pessoa fazer as artes. Então, se esse computador só vive na assistência técnica, a pessoa perde tempo, o tempo é precioso, é escasso. Então, o empresário, ele não pode perder tempo. Se esse computador é usado para uma empresa que trabalha com tipo de serviços e precisa gerar planilhas, relatórios no Excel, ou precisa de um sistema, um software instalado no computador para gerar nota fiscal, imagina que esse computador tá indo muitas vezes para assistência, o que pode acontecer? A pessoa, o funcionário, pode ser até o próprio dono, mas está tendo prejuízo dentro da empresa porque ele não consegue evoluir, não consegue ter produtividade, ele leva muito mais tempo perdendo, né, para consertar o computador. Depois ele fica trabalhando até mais tarde, até fora do horário do expediente. Se for um funcionário contratado, ele vai querer hora extra. Se for o dono, ele vai ficar estressado. Ele vai ficar o quê? Ele vai trabalhar, ele vai ficar cansado, porque o computador ele não está ajudando. Então, esse computador ele está conseguindo me dar produtividade. Quando o computador vem passivo, vem muitas vezes porque tem a fala do cliente, da pessoa, e tem a visão de assistência técnica. Quando eu pego um computador, eu vejo o tempo da placa-mãe, a gente já conhece, quantos anos tem essa placa-mãe, quantos anos tem o HD, os componentes dentro do computador. O monitor não faz muita diferença no mouse e teclado, que é acessório. Então a gente sabe quando aquele computador ele fica travando, a pessoa manda diretamente o WhatsApp constantemente durante a semana. Então aquele computador acaba causando várias situações desagradáveis. E toda visita técnica para sair do meu local, da minha assistência, e me dirigir a uma empresa, no mínimo é de 30 a 40% um atendimento. 30 a 40 reais um atendimento. Então, são atendimento que precisa, que é que ele é pago, é um atendimento que pode ser feito por WhatsApp de maneira gratuita, mas em loco é um atendimento pago, porque gerou tempo de deslocamento, né, de um local de um ponto para outro, gerou deslocamento. Então, está dando produtividade? Geralmente não. Outra pergunta que a gente faz. Uma pergunta também muito importante. Esse computador, ele tem algum sistema chamado E- R ERP, que é um sistema de controle de empresa.
instalado na máquina, se ele for online, tranquilo, então não precisa se preocupar. Aí se ele for instalar, se ele for online, a pessoa não se preocupa, mas se for instalado, atenção, por quê? Geralmente é um sistema instalado na máquina, mesmo fazendo backup, o backup fica dentro do computador no HD armazenado. Se é computador antigo, então a pessoa talvez não tenha dinheiro para fazer um backup online na nuvem. Então, se esse backup ficar no computador, imagine 5 anos de produtividade dessa empresa. Todos os dados de cliente, financeiro, nota fiscal, está no backup localizado no computador. O problema não é o sistema tem backup. Ele está localizado dentro do computador. Um computador muito antigo, o que a gente analisa? O HD, o disco rígido do computador, ele fica cansado. Deixa eu pegar aqui uma foto de um HD. Então, o HD, geralmente é HD sólido. Ele fica cansado. Ele também, do mesmo jeito do funcionário, o que acontece? Estressa o disco. Aqui tem a parte do agulha. E na agulha ela tem uma elevação magnética. O que acontece com essa elevação magnética? Ela vai descendo, vai perdendo força ao longo do tempo e ela acaba arranhando o disco chamado prato. Ela acaba arranhando esse prato do disco. E ele vai o que? Desgastando, vai gerando pontos danificados chamado bad block. Esses pontos danificados, ao passar do tempo, ele vai ficando tão ruim que ele pode causar vários defeitos. Qual é o defeito? De ficar batendo agulha. Aquele defeito, trac, trac, trac. Então tá batendo a agulha. Isso chega um determinado momento de a partir de 4 anos, o recomendado para a empresa que fabrica esse HD dura de 3 a 5 anos. A empresa ela garante a durabilidade de 3 a 5 anos. Se passa... Esse computador antigo, eles têm geralmente chega a vida útil dele a partir de 7 anos, 10 anos. Então o HD ele já foi desgastado muito. Então todo o backup da pessoa está aqui nesse disco rígido. O que acontece? O risco de perda total dos dados é iminente. Qualquer momento, o cliente, o usuário pode perder os dados. Pode perder os dados por dois motivos. Primeiro, a gente vai estudar muito sobre segurança da informação, vírus de computador, ataque cibernético. Então, esse módulo, vamos ter bastante aula sobre isso, sobre pegar na internet os golpes, a gente vai começar a destrinchar, saber como é que eles surgiram, como se defender. Então, através de vírus do computador, você pode perder as informações importantes do seu computador, ou através de quê? Através de um computador muito defasado, muito lento, muito sucateado. Então, esse daqui é o HD. Vou apagar aqui o HD. O que que causa também? Qual o problema mais grave que causa? Deixa eu só. Chamado estresse. Não sei se você sabe, mas uma pessoa que está precisando fazer alguma tarefa no computador, esse computador, imagina que ele tá tão lento, tão travando, que a pessoa vai ficar estressada com esse computador. Pode ser o dono da empresa, pode ser um funcionário, pode ser um familiar. Então, toda vez, imagina o seguinte: o que acontece na realidade? Não sei se vocês sabem. A pessoa tá fazendo um trabalho, igual aconteceu comigo, logo quando era estagiário, a pessoa tá fazendo um trabalho no computador, o computador pode ser até uma fisionomia, uma cara, né? Uma arquitetura, o gabinete pode ser um gabinete novo, só que apresenta esses defeito intermitente. Vai aparecendo defeito intermitente. Liga, desliga, funciona, para de funcionar. Então são defeitos que acontecem dentro da placa-mãe. Então a pessoa está fazendo uma planilha do Excel, já levou horas e horas já no finalzinho do dia para entregar para o chefe, o computador desliga. E agora o que vai fazer? A pessoa tem mais 2 horas para refazer todo o serviço. Esse foi o meu caso. Chegou um momento que eu passei a manhã inteira fazendo um trabalho, pegando em relatório, nota fiscal, pegando conteúdo, né? Conteúdo das impresso.
e lançava no Excel, ia lançando no Excel. Aí no finalzinho, tem muitos usuários que não tem expertise, não tem experiência de que, isso foi o meu caso logo no início, de salvar o trabalho, ao abrir uma planilha do Excel, ou do Word, do PowerPoint, onde for, primeira coisa que a pessoa faz, primeira coisa, ao abrir, ao iniciar o projeto, ao iniciar o trabalho, a pessoa deve salvar aquela folha de trabalho no computador, no HD do computador. Porque se você salvar, o que acontece? O próprio a Microsoft, né, o pacote Office, o próprio o Excel ou o Word, ele cria um ponto automático de salvamento, que ele salva de 2 em 2 minutos, 5 em 5 minutos, mas a maioria das pessoas não tem essa expertise, não tem, elas erram ou elas têm muito conhecimento e acaba assim por uma pressão e acaba passando despercebido esse princípio básico. Aí tem o estresse, dor de cabeça, falta de produtividade. Aí o chefe, quando se for funcionário, vê que aquela pessoa é incapacitada, só que ele esquece que ela precisa de quê? De um computador um computador em funcionamento pleno para ela produzir. Imagine que a pessoa tem uma Ferrari, um carro muito rápido, só que tem um piloto ruim, um funcionário ruim, não produz. Imagine agora que a pessoa tem uma Ferrari com piloto top de linha. Só que a manutenção dele não acontece de maneira constante e o carro está com muita dificuldade em correr. Os pneus estão careca, o motor ele tá lento, né? O pistão não tá conseguindo ter força para bater. O que acontece agora, mesmo com o carro top, que é a marca, né, Ferrari, um carro que parece um carro de altíssimo desempenho, que é uma Ferrari, um piloto profissional, com, dentro dele, com defeito, não adianta. Não adianta. Sem gasolina, com pistão ruim, falta de manutenção preventiva, não adianta. A pessoa não consegue produzir. Então, essa aqui é uma foto típica, quando a pessoa fica desesperada, faltando algumas horas para entregar um serviço para o chefe e o computador ele decide travar. E agora, o que é que faz quando o computador decide travar, tá lento, ele, você não consegue mais ter produtividade, o sistema da empresa, ele praticamente o computador ele para de funcionar o HD danifica e o RP, o sistema da empresa, tá dentro e a gente não consegue mais tirar. O que fazer quando o HD queima? Então, aí que entra. Será que tá na hora de trocar o computador? Porque no momento que você troca o computador, deixa eu colocar aqui uma foto de um computador novo. Você troca o computador antigo por um computador novo, só que é só o modelo de um computador novo. O que acontece com o computador novo, com a pessoa que está usando esse computador? Ela consegue mais do que produtividade. Imagina que a pessoa, ela leva muito tempo para produzir um texto. Ela está digitando texto para produzir um, se ela trabalha com design gráfico, ela leva muito tempo, leva horas e horas para fazer um projeto, a empresa vai falir. Não tem condição, a empresa vai falir porque o funcionário, mesmo sendo especialista, tendo experiência, ele não consegue ganhar produtividade. Sem produtividade, se você contratar 2 funcionários para executar aquela atividade com 2 ferramentas de trabalho lento, vai ser igual. Você não vai conseguir ganhar, recuperar o valor investido do funcionário, porque um funcionário ele custa um salário mínimo, ele custa em água, ele custa energia para permanecer no local. Então você não está pagando apenas o salário do funcionário, você está pagando energia, você está pagando o assento, que depois de o assento que o funcionário vai usar
depois de 3 anos a 5, ele vai ter que trocar o banco, porque estraga, de tanto usar diariamente. Você está pagando a cadeira, tem o investimento de cadeira, então tem todo um investimento de sala, tem todo um investimento. Aí você erra no computador. Já imaginou? Erra no computador. O pior de tudo, no momento que você erra no computador, e o computador ainda com o sistema operacional, você perde 10 anos da sua vida com o RP, o sistema da empresa. Então, o que fazer? Tem outra solução também. A solução é você fazer um upgrade no computador. Tem duas soluções nessa situação. Você, se o computador tem mais de 5 anos, aí a parte tem mais de 5 anos, não há possibilidade nenhuma de upgrade, porque o que você for fazer, as peças do computador já estão cansadas, elas já estão fadigadas. Deixa eu abrir aqui uma placa-mãe. Aqui é as peças do. Isso aqui é uma placa-mãe nova. Só que dentro da placa-mãe nova, o que que tem nela? Temos capacitor. Esse capacitor, toda a energia do computador é armazenada no capacitor. Você entendeu? Então, cada componente desse tem uma função específica. Imagina que ele faz isso constantemente, todo dia, todo dia, todo dia. Ele ativa os, os condutores que tem nesses capacitores e esfria. Esquenta e esfria. Todo dia, capacitores. Aqui tem uma bateria de lítio. Aqui tem chips. Tem os chips. Então, depois de 5 anos, os componentes estão saturados. O que é saturado? Eles estão desgastados. Eles estão, assim, em uma situação tão crítica, os componentes, que mesmo quando a gente faz uma manutenção corretiva é quando o computador não liga, ele corre risco de um dos capacitores pequenininho, ele tá o quê? Sem o produto, sem um, um, um produto que fica dentro do capacitor que faz ele funcionar. O capacitor tem a mesma função de caixa d'água. No momento que ele está funcionando, a caixa ele enche de água ou enche de energia. E no momento que ele chega, que a placa-mãe está funcionando, tá, e precisa dele, ele vai derramando em gotículas. Então funciona assim, porque a energia de cada componente é de 1 volt, de 2 volts, de 3 volts. Então ele vai descarregando de cada setor que precisa de mais corrente elétrica. Então, depois de 7 anos, depois de 7 anos, o que que acontece? É provável, eu ia falar impossível, não, é provável que um desses capacitor ele está sem força. Não tem como descobrir qual capacitor assim de maneira simples, porque ele foi desgastado o capacitor, foi desgastado os chips, foi desgastado o que pode ser vários capacitores, tem uns componentes bem pequenininho aqui, ó, bem pequenininho. Então, acontece um defeito chamado intermitente. O defeito intermitente, ele liga, funciona depois de um tempo, depois de outro momento desliga. Liga e desliga. O que está desligando e precisa ir para assistência técnica e volta. Toda vez você vai ter que pagar o conserto, vai e volta. Aí é algo que que o técnico vai recomendar? Simples. O que que nós recomendamos? Defeito intermitente. Não encontrou o defeito, pode ser na placa-mãe, troca toda a placa-mãe. Essa é a solução. Aí você fala, eita, beleza, vamos resolver. Deixa eu tirar. Aí você fica feliz porque a gente a assistência técnica vai conseguir resolver o seu problema, né, do computador. Só que temos outra situação. Tem coisas que a gente não fala na hora da assistência. Por quê? Porque se a gente fala muita coisa, a pessoa que está ouvindo acha que a gente é incapaz. Nunca está incapacitada, não quer fazer o serviço. Então, esse daqui é uma aula que eu estou passando, revelando experiência de mais de 10 anos. O que acontece mesmo na prática. Tem outra peça, aí trocamos a placa-mãe do computador, lembra? Placa-mãe do computador. Qual outra peça que vai ser importante agora? O HD. O HD, eu já tinha falado logo no início, ele vai desgastando. Então, ele vai desgastando, o plato vai desgastando, todas as informações estão aqui. A placa-mãe agora é nova. Aqui, ó. Placa. Mãe. Placa-mãe é nova.
Só que o HD é antigo. E o HD, o que acontece? Ele já tem 7 anos de funcionamento, né? Porque ele já tinha, fiz o upgrade da placa-mãe. E esse HD, depois de uns 2 anos, ele para de funcionar do nada. E tudo que você tinha, você perdeu. Então, você ganha, aumenta, faz um upgrade, chamado upgrade. A gente faz uma troca de algo antigo por um novo. Faz um upgrade da placa-mãe, só que o HD é antigo. Então o HD ele tem possibilidade de fazer, de identificar. Então é preciso também trocar o HD. Tá. Aí o HD é antigo. Outra peça também que vai ser antiga, não sei se você sabe, tem a memória. Tem a memória. A memória também tem vários contatos. Ela tem vários contatos para funcionar. Se a memória é antiga, o HD pode danificar, sim. A memória, no momento que eu compro uma placa nova, geralmente eu preciso já trocar a memória. Então, ela vai ficar um pouco mais cara aquela manutenção de troca da peça, porque a memória vai ser incompatível. Mesmo se for incompatível, ela vai durar, como o computador já tem 7 anos de uso, né? Ela vai durar só mais um pouco. A placa-mãe é nova, só que a memória é antiga e o HD é antigo. Temos outras peças. Qual outra peça? Tá. Fonte de alimentação. A fonte de alimentação do computador, pô, as outras peças eram antigas, trocamos só a placa-mãe. E a fonte de alimentação também é antiga. Ela pode danificar nesse percurso de 2 anos após a troca após a troca da placa-mãe. Então você percebe que um computador antigo, após 5 anos, depois de 5 anos, várias situações podem acontecer se a gente fizer um upgrade no computador antigo de uma determinada peça, só que as outras peças ela não acompanham o progresso. Elas são sucateadas, tem um processador ainda, que uma placa-mãe nova não vai ser compatível com o processador antigo. Esse processador aqui. Tá, temos o processador. Talvez ele não vai ser compatível com a placa-mãe nova. Se for compatível com a placa-mãe nova, tudo bem. Já é muito difícil queimar o processador, mas a fonte de alimentação tem capacitores, tem componentes que danifica também. Então, não é tão simples. O que é recomendado? E o que acontece? Na prática, o que acontece? A pessoa, ela começa a gastar igual um carro antigo. Não sei se alguém já teve um carro antigo. Começa a comprar uma peça do motor, começa a comprar outra, comprar outra, comprar outra. Com um pouco ela percebe que já comprou, já gastou tanto dinheiro com aquele veículo que todo mês está dando defeito, todo mês. E aquele dinheiro já dá onde dá entrada 30% no carro novo. Então, aí trocou a placa-mãe. Depois da placa-mãe, opa, foi R$ 200 a placa-mãe, R$ 300. Descobre que a fonte de alimentação queimou. Aí já foi mais 100. Descobre agora que o HD está danificando. Já foi mais 200. No final das contas, ainda tem assistência, ainda tem a manutenção. No final das contas, a pessoa dava de ter comprado o computador se ela tivesse recebido a orientação correta ou se atentasse às situações que estavam acontecendo no seu computador. Em questão, tá? Computador a partir de 5 anos e já tá sucateado. 5 a 7 anos, né? Um período. Tem computador que até 5 anos ainda tá bem conservado, mas chegando a 7 anos para frente já é sucata, já tem que fazer a troca, porque a arquitetura do processador, da memória, da placa-mãe, os componentes internos dele, a fonte de alimentação, o sistema operacional já evoluíram tanto que ele não tem mais condição. Beleza, eu acho que já temos um entendimento pleno sobre isso. Precisa ser trocada. Aí outra questão é, e computador inferior a 5 anos? Computador inferior a 5 anos. Qual o momento de fazer a troca do computador? Do momento, eu abrir aqui a tela. Computador inferior a 5 anos, qual o momento? Tem momento que o computador está semi-novo e tem que ser trocado para a empresa. Por quê? Ele está reiniciando. Então, ele está reiniciando, está travando bastante.
já foi trocado o sistema, não resolveu. Já foi acrescentado memória, mesmo assim não resolveu. Já foi feito várias coisas e tem aquele defeito chamado intermitente, que é um defeito que fica travando, fica engessando o computador. Por quê? Temos computadores que a placa-mãe, deixa eu... Porque quando a gente fala de computador, estamos falando de placa-mãe. Só que temos placa-mãe que elas são... O processador dela é ATO. Deixa eu ver aqui. A placa-mãe de computador e o processador ATO. O processador só com um núcleo ou dois núcleos. E o processador, o dissipador de calor muito ruim. Então, até uns computador semi-novo, ele trava aqui só. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Essa daqui. Então, a placa-mãe, assim, com esse tipo de arquitetura, o processador, sem dissipador de calor mesmo, com cooler, ela começa a travar tanto, esquentar tanto nesse modelo aqui de placa-mãe, não tem o que fazer. Mesmo a semi-nova, temos computador semi-nova com 2, 3 anos, ele não tem o desempenho necessário. A pessoa acaba perdendo muito tempo ao manusear esse computador. Então tem que ser trocado. O computador também com periférico, né? A arquitetura é ruim, lenta, travando, precisa ser trocado. Igual aqui. Aí tu fala, aí o usuário chega até o especialista, né, de informática vai falar o seguinte: beleza, tem uma placa-mãe, ele esquenta bastante, diminui o desempenho do processador, diminui o desempenho do sistema operacional, porque ele está controlando a temperatura e começa a travar, começa a congelar a tela. Então eu posso trocar minha placa-mãe, que ela está semi-nova e vai resolver. Sim, vai resolver porque os outros periféricos estão também em uma boa condição. O HD ainda está em boa condição, fonte. Só que entra outra situação. O processador dessa placa-mãe, ele é embutido o processador é embutido na placa-mãe, soldado. Não tem como eu soldar. Como comprar essa placa-mãe individual? Placa-mãe individual, ela custa na faixa de R$ 500 mais ou menos, de 400 a R$ 500 mais ou menos. Ainda tem que comprar mais o processador. Posso até comprar um kit completo. Então vai gastar uns R$ 500 esse computador. Aí a pergunta é, quanto é que tá valendo esse computador? Se você fala, não, esse computador hoje tá valendo R$ 2.000, beleza. Vale a pena investir porque o valor é inferior a 30%. Se o valor desse computador que a pessoa tem, que o cliente tem, for o gasto, se o valor dele vamos supor, for R$ 2.000 e o gasto atingir 50% para fazer a manutenção, a correção, talvez é bom refletir um pouquinho, porque a pessoa pode comprar um computador com uma qualidade superior, mais novo, mais eficiente, pagando um pouco mais. Porque imagino que o computador, igual imagino que esse computador aqui é antigo. Hoje, aqui na cidade, qualquer pessoa que tiver um computador desse modelo, ainda tem muito desse modelo, ele tá valendo do mesmo jeito que tá aqui com o monitor e tudo, R$ 600. Então, esse computador, o valor dele aqui, avaliado por um técnico, tá na faixa de R$ 600, porque é antigo. Ou menos, só por causa do monitor. Vamos colocar R$ 600. Por causa do monitor. Completo. Só que o gasto para me consertar esse computador, tem que trocar a placa-mãe, memória. A placa-mãe e memória, porque não é compatível. O processador, vamos imaginar que é compatível. O gasto para me trocar é 500 conto. 450. O gasto, o valor, custo, o valor do computador, isso aqui, ó. Manutenção. A manutenção é 450. Aí eu te pergunto, vale a pena consertar? Aí algo tem que pensar. Porque ele vai gastar 450 por um produto que vale que o valor total dele é 600.
Talvez gastei do 450, passar um ano, 12 meses e dar defeito de novo, vai gastar mais 300. Gastou mais 300, porque deu defeito no período de um ano. Já foi quanto? 750. Passou do valor do próprio produto. É uma lógica, é uma loja de simples, só que muitas vezes a pessoa é igual carro. A pessoa, sei lá, dia a dia, no momento que ela não aguenta mais, ela vende o produto.